Ok, agora Entendeu? pode fazer a pergunta, irmão Kleber Guedes. Fique à vontade. Pastor Marcos Quintanilha, o dogma da Trindade ensina que as três pessoas são iguais em atributos, poder, majestade e glória. Onde no texto de João, do versículo 1 a 3, João, ensina que Deus seja um cetrino, uma trindade. E também a igualdade confirmada pelo dogma da Trindade, entre as três pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é, onde no Evangelho de João mostra que Jesus, que o Criador e que o Espírito Santo são iguais em atributo, poder, majestade e glória. Principalmente nesse texto aí, que é o texto-chave do nosso debate. Terminou? Sim. Então, por favor, feche o áudio. Quintanilha, você tem 5 minutos para você fazer a resposta, pode ficar à vontade. Retornando ao que eu falei ao pastor Kleber, o objetivo de João não é falar a respeito do Espírito Santo. Ele faz algumas pinceladas. O objetivo dele é mostrar a divindade de Jesus. Por isso que ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele qualifica o verbo como divino, mas ele deixa claro que o verbo é criador. Agora, na mente, veja só, eu não estou defendendo uma trindade, eu estou defendendo que na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, existem três pessoas que são consideradas divinas, né? João considera Jesus divino, conforme o texto do próprio Evangelho de João, né? Outro texto aqui que fica claro para qualquer leitor, porque o pastor Kleber ele não presta atenção na leitura, ele atropela a leitura e aí ele faz uma compreensão totalmente equivocada. O texto de Atos, capítulo 5, vai falar a respeito do Espírito Santo. E na cabeça de Pedro, pelo menos o apóstolo Pedro, fica evidente que o Espírito Santo é Deus. Eu vou mostrar dois textos aqui. Atos, capítulo 5, o versículo 3, o verso 4 diz assim: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-o não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, na mente de Pedro, o apóstolo, chefe do colégio apostólico, o Espírito Santo é Deus. Isso está bem claro, não tem como negar essa situação. Outro texto mais à frente aqui, o mesmo livro de Atos, o mesmo Pedro, discorrendo ainda, vê como que Pedro mostra a personalidade. O Espírito Santo não é uma coisa, não é uma energia, é uma pessoa. E os versículos mostram claramente a personalidade do Espírito. Capítulo 5, versículo 29, diz assim: respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 30. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, suspendendo no madeiro. 31. Deus, em sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Olha o versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo. Observe a vírgula. O apóstolo Pedro, o mesmo apóstolo Pedro que disse que o Espírito Santo é Deus, ele mostra que aquela primeira geração de crente era testemunha daquilo que Deus fez com Jesus e que o Espírito Santo também era testemunha. Veja só, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu ao que lhe obedecem. Então, fica evidente na mentalidade do apóstolo Pedro que o Espírito Santo é Deus e que o Evangelho de João já mostrou também que o Espírito Santo que Jesus é Deus. E o texto que mostra isso de forma mais evidente é o texto que nós já lemos. É o texto de Mateus 28, versículo 19, quando o próprio Jesus diz assim: ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Então fica evidente, não tem como refutar, só se você quiser arrancar essas partes da Bíblia e outras, que mostram que existem três pessoas que recebem atributos de pessoa e, ao mesmo tempo, são divinas. Na própria palavra do pastor Kleber Gredes, ele mostra que Deus, ele não é todo-poderoso, porque ele precisa do Filho para criar o mundo. Olha que coisa interessante. Deus, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, necessita do intermédio do Filho para criar as coisas. Então, sem o Filho, nas palavras do pastor Kleber, as coisas não teriam sido criadas. Deus não teria criado o mundo. Ele precisava que o Verbo o ajudasse. Né? Então, eu agradeço ao pastor Kleber pela ajuda em comprovar que realmente essas três pessoas são divinas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só para fechar, não é discussão de nome, falar de nome disso, daquilo, já deu, já. o nome mais importante é o nome de Jesus. Já deu seu Amém? tempo. Obrigado. Obrigado aí. Kleber, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica, fique à vontade. Eu caí aí, eu não peguei o finalzinho, por isso que eu atrasei aí. Então, fique à vontade, você tem 5 minutos para você fazer a sua réplica, tá? Veja só, o que eu perguntei para o nobre pastor aí é onde no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, ensina que Deus seja um ser trino, uma trindade. E também a igualdade confirmada pelo dogma trinitariano entre essas pessoas do Pai. Ele não mostrou. Ele enrolou, mas não mostrou. Olha, João nunca ensinou igualdade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O conceito de trindade é o seguinte: existe um único Deus em essência, distinto em três pessoas, iguais em poder, majestade, glória e atributo. O texto de João não apresenta Deus dessa forma aqui. O texto não fala de três pessoas iguais em poder, atributos, majestade e glória, como sendo um único Deus. O texto apresenta dois seres, que é o Deus Criador e o Verbo, né? Ambos são chamados de Deus, mas não é ensinado igualdade entre esses dois seres. No próprio Evangelho de João é dito pelo próprio Jesus: meu Pai é maior do que eu. João 14, 28. No capítulo 17, versículo 3, Jesus diz que o Pai dele é o único Deus verdadeiro. Em grego, a palavra é utilizada monos, que significa literalmente um sozinho, sem companhia, desamparado de ajuda. Então, ele é Deus sozinho. Entendeu? O texto de João, quando diz que Jesus é Deus, é no sentido qualificativo, e não no sentido absoluto. O próprio Jesus diz que o Deus verdadeiro é o seu Pai, e o seu Pai é Deus verdadeiro sozinho. Está compreendendo? O Espírito Santo é citado pelo próprio Jesus como o Espírito de Jeová, o Espírito de Jeová, e não como Jeová. Em Lucas, capítulo 10, versículo 30, diz: Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo para operar sinais. Enfim, se aplica-se o termo Deus a Jeová, no sentido dizendo que ele é o único, supremo, todo-poderoso. É um ser que é divino, que tem um divino por poder próprio, autoridade própria, sem receber de ninguém. Por isso ele é chamado de Deus, e ninguém é Deus igual a ele nesse sentido. O Filho é chamado de Deus, Moisés foi chamado de Deus. É só abrir Êxodo capítulo 4, versículo 16. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Moisés é chamado de Deus. O próprio diabo é chamado de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios 4, versículo 4. Né? O Deus desse século cegou o entendimento, que é o diabo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 diz: embora muitos são chamados de Deus, para nós há um só Deus, o Pai. Então, o Deus absoluto, o Deus todo-poderoso é Jesus. Como eu repito novamente,
Jesus disse, olha, não me detenhas, ainda não subi para o meu Pai, que é vosso Pai, o meu Deus, que é vosso Deus. Jesus, antes de morrer na cruz, ele diz o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, após ressuscitar, ele cita o texto que eu falei, não me detenha, ainda vou para meu Pai, que é vosso Pai, para meu Deus, que é vosso Pai, vosso Deus. Jesus lá no céu, já glorificado, o que Jesus fala em Apocalipse 3, versículo 14, que foi o que eu li para vocês aí? Ele chama o Pai dele de Deus várias vezes. Então, o Deus, que é o Todo-Poderoso, é o Pai. Entendeu? Então não existe essa ideia de trindade no Novo Testamento. O pastor Marcos está citando vários textos aí, mas até agora ele não me apresentou um texto que mostre que Deus é um e ao mesmo tempo ele é um ser distinto em três pessoas iguais. Eu não sou unicista. Ele me chamou de unicista, mas ele esqueceu que quem está se passando por unicista no grupo é ele. Por que ele? Porque ele já disse que Jesus é Jeová. Ele disse que Jesus é Jeová. Você está entendendo? Então, se Jesus é Jeová, quem que defende que o Espírito Santo é Jeová? Quem defende que Jesus é Jeová? Isso aí, quem defende é o unicismo. Então, eu sou monoteísta. Eu creio que Deus, o Pai, é o absoluto e Jesus é o Filho. E o Espírito Santo é o poder de Deus.